vou alterar o modo de alocação da paleta para o meu modo personalizado que eu criei, o modo que eu gosto de trabalhar, com o seu modo de trabalho. Vou alterar aqui para o modo Full Screen Mode with Menu Bar, ou pressionar a tecla F e pressionar a tecla de atalho Ctrl e o 1. O 1 faz com que a minha imagem fique com um zoom em 100%. Eu vou pressionar também a tecla F7 para abrir aqui os meus layers. O primeiro passo é criar a textura da chuva. Eu vou criar então um novo layer. Ctrl Shift Alt N ou clique aqui no ícone Create a New Layer. Eu vou preencher este novo layer com uma cor cinza 50%, uma cor neutra. Eu vou em Edit com o layer novo selecionado e seleciono a opção Fill, Shift F5. Use aqui o modo 50% Gray, que é o 50% cinza, modo normal do Blend e opacidade em 100%, não precisa acionar o Preserve Transparency. Clique em OK. Agora eu vou aplicar um ruído para que comecemos a trabalhar com a textura. Então vou lá em Filter, Noise, Add Noise, adicionar ruído. Vou aplicar um valor aqui de 60% aproximadamente de ruído, mas também para o tamanho da imagem, que equivale a isso. Não é uma receita certa, depende do tamanho da imagem que você está trabalhando. Vou aplicar aqui no modo Gaussian e, é claro, monocromático, para que não tenha cores, né? A chuva vai ser preto e branco, né? No caso a chuva branco, e o preto a gente vai esconder com um Blend Mode. E vou clicar em OK. Agora vamos fazer com que essa textura fique com um contraste maior entre os tons pretos aqui do ruído, né? E os brancos, que abram espaço aqui, fiquem mais distantes um do outro. Isso apenas com o controle de Levels. Então pressione o Ctrl e o L, ou vá em Imagem, Adjustment Levels. Aqui no Levels, clique aqui no medidor de Shadows e configure arrastando para a direita. O contraste aumentou. Faça a mesma coisa aqui com os highlights, dando um clique na setinha branca aqui. Então o brilho e a diferença entre o preto e o branco aumentou com este ajuste. Agora vamos converter este layer aqui para um Smart Object, porque vamos aplicar um filtro de desfoque de movimento para simular a chuva. Converte o Smart Object. Aqui eu vou renomeá-lo para chuva. Agora vou em Filter, Blur, filtro de desfoque, Motion Blur, desfoque de movimento. Olha só o efeito como fica. Eu vou clicar aqui, rotacionar, ajustar o ângulo. Desta forma tá legal. Tá legal essa distância de 40 pixels, acho que ficou bom. Agora a mesma coisa, só que aplicar como layer de ajuste o esquema do Levels para aumentar o contraste aqui entre as cores. Clico aqui no layer de ajuste, um novo layer de ajuste de Levels. Posso aumentar aqui a caixinha. Shadows. Aumento o brilho aqui um pouquinho da chuva. Este layer eu tenho sempre como configurá-lo aqui. Então, agora eu altero o Blend Mode deste layer aqui da chuva para o modo Screen. Então o preto vaza e aparece só o branco deste layer da chuva e vazando para a imagem de fundo. Vou configurar novamente aqui os levels, vou dar um duplo clique aqui, olha. Aqui eu tenho o controle então maior sobre a chuva agora, ó. Fica do jeito que eu quiser, com maior ou menor intensidade. Olha só. E se eu quiser que a chuva, este controle de level seja aplicado só ao layer da chuva, eu clico aqui, ó. Clip Mask, porque ele está um layer acima do da chuva. É a mesma coisa que manter o Alt pressionado, dar um clique aqui, ó. É aplicado só a chuva para não movimentar a tonalidade de cor
da imagem que está como background. Então, olha só. Diminuo a chuva. Aumento um pouco mais. E olha só como que o efeito está realista. Eu vou dimensionar essa chuva, usando o Ctrl e o menos, para que não apareça esses detalhes aqui no canto. Ctrl menos, né? Tiro o zoom um pouquinho. Seleciona aqui o layer da chuva, que é um Smart Object. Ctrl T. Ele emite este aviso que vai retirar os filtros, os efeitos de filtros provisoriamente enquanto você ajusta a transformação deste layer. Pode colocar na opção Down Show Again, clique em OK. Então ele tira o efeito do Smart Object. Vou aumentar um pouquinho este layer. Vou rotacionar aqui um pouquinho também, ó. Um pouquinho. Aplicou. E olha só o efeito. Ctrl 1. Olha a qualidade do efeito da chuva, né? Bem realista. Primeiro passo, então, está criado. Nós temos já a chuva. Salve o seu PSD, vai lá em File. Agora eu vou criar um brush personalizado para detalhar o impacto de um dos pingos da chuva no rosto aqui do garoto, para criar um efeito mais realista. Eu vou então selecionar uma região aqui deste documento, que isso aqui é um pequeno truque. Eu vou criar um brush que vai ser meio comprido, né, que vai ser a gota de chuva. Eu vou criar em um novo documento. Então eu vou clicar e arrastar aqui. Eu vou marcar uma seleção, ó, deste tamanho, e vou pressionar o Ctrl e o C. Só isso. Eu posso até retirar essa seleção. Vou até deixar aqui para que você entenda. Agora, quando eu criar um novo documento, já vai estar marcado aqui, ó, porque eu apertei o Ctrl C, né, de copiar. Ele já marca um preset clipboard, que é do tamanho exato aqui do documento, a essa seleção que eu fiz, ó. Então, clique em OK, ele cria o documento deste tamanho. Eu vou criar um novo layer aqui para fazer o meu brush pintado de preto aqui em cima, e vou selecionar a ferramenta Brush Tool. Eu vou pegar um brush padrão aqui do Photoshop. Vou arrastar aqui o mouse e vou selecionar aqui. Vou até resetar para fazer o reset. Vou colocar que não quero salvar os padrões. Vou selecionar este aqui, ó, esse 39 aqui da última fileira quando faz o reset do brush. É o Dry Brush, brush seco, número 39. Aqui eu vou aumentar o tamanho dele, já mais ou menos deste tamanho, em preto aqui. Eu vou dar um único clique neste novo layer. Dar um clique aqui, ó. Olha só como que ficou. Vou dar outro clique aqui. Vou dar mais um clique. Outro clique. Uns 5, 6 cliques. Mais ou menos assim, ó. Deixar ele desta forma, cheio de chuviscos. Agora eu vou pressionar o Ctrl e o T para habilitar o Transform, Free Transform. Clico com o botão direito e seleciono a opção Warp. Clico aqui no meio, ó. Clico, arrasto aqui para baixo. Olha só o efeito que vai ficar. Posiciono mais ou menos aqui. Enter. Aplico a transformação e está aqui a chuva que eu acabei de criar. Vai ser o meu brush. Então eu vou selecionar aqui com a ferramenta de seleção a área. Fundo branco determina a transparência quando cria-se um brush. Então eu vou lá em Edit, Define Brush Preset, colocar o nome aqui de chuva e OK. Vou voltar para o outro documento, Ctrl Tab, né, porque eu estou trabalhando em full screen. Esta seleção eu vou retirar, Select, Deselect. Eu vou criar um novo layer acima do background, que é o original. E aqui eu vou trabalhar com o meu brush de chuva. Então eu mudo a cor do foreground para pintar de branco. Vou selecionar a ferramenta Brush Tool, clico com o botão direito. Lá embaixo vai estar o brush que eu acabei de criar. E vou abrir aqui, olha só, o tamanho dele aqui, ó. Olha aí, da chuva. Vou dar um clique só para que você veja.
Vou abrir o Brush Engine pressionando F5 ou dando um clique aqui. Na opção Brush Tip Shapes, vou aumentar o espaço. Deixar o espaço aqui no mais ou menos em 300%. Rotacionar aqui o ângulo para bater no rosto aqui, né? Acompanhando a chuva que já está rolando aqui, ó. O tamanho vou diminuir um pouco, deixar aqui em 300 pixels neste caso, até menor um pouquinho. Acho que uns 200 neste caso aqui. Shape Dynamics, Size Jitter, colocar em 50% e o diâmetro mínimo 50% do tamanho original. Controle deixar em off, Angle Jitter e Roundness deixar em 0 mesmo, não habilitado. E vou fazer um teste aqui, só passar algumas vezes, ó. Vou aumentar aqui o espaço, deixar em 387, um pouquinho mais o ângulo, tamanho também. Agora tá legal. Vou passar aqui, ó, aumentar um pouquinho o tamanho. Sempre trabalhando com tamanhos variados aqui, para que o efeito fique mais realista. Vamos aqui também, no rosto. Diminuir o tamanho de novo. Barra de espaço, vou arrastar o documento para cá. Se necessário, você pode criar uma máscara neste layer, né, e retirar excessos. Aqui neste caso eu vou tirar apenas a transparência um pouco, deixando mais similar, olha, o impacto com o layer da chuva original. E vou aplicar também um pequeno desfoque aqui, que eu posso até convertê-lo para um Smart Object. Converto Smart Object, este layer, Filter, Blur, Motion Blur, só que, é claro, um valor menor. Deixar aqui o valor em 30 pixels. O efeito é bem realista mesmo do impacto. E vou clicar em OK. Você pode fazer este mesmo esquema da criação do brush, assim para toda a chuva, né, com este mesmo esquema, só deixando esta parte de desfoque aplicada ao Smart Object na região em que for atingir, pode ser a parte do corpo ou objeto que vai simular o impacto da gota com o laser.